Fala galera, mais um episódio no canal Geração Saúde Seguros Oficial, entregando conteúdo, informação, relevância para você, prospecto, cliente, corretor, todas as pessoas que estão na vertente do nosso mercado, envolvidos nesse ecossistema que é o mercado de seguros, o mercado de saúde, o mercado de empresas. Então hoje, não diferente, vamos trazer informação muito importante para o seu dia a dia dentro da sua empresa. E com um assunto bem interessante, que com certeza você vai se familiarizar, porque essa é a nossa intenção, que esse conteúdo sirva para você e para sua empresa, para a gente fazer bons negócios. E eu venho agora para a apresentação do meu convidado. Antes disso, deixa eu aproveitar, siga nossas redes sociais, Geração Saúde Seguros Oficial, YouTube, as outras redes, Geração Saúde Seguros, e nós estamos à disposição para te atender e para te entregar a melhor informação. Hoje tenho a honra de receber um jovem, mas com muita informação, muito conteúdo e bagagem já que foi absorvida aí ao longo da sua jornada, Eric Degomar. Para falar do Eric, eu vou deixar que ele faça a sua apresentação, mas hoje eu já te coloco a ciência do que ele faz. É responsável por área de tecnologia de uma das maiores plataformas do mercado de seguros e vendas. Essa plataforma também é responsável por universidade de vendas, prepara muitos corretores para o mercado, também faz assessoria para corretores no mercado. Então, ele cuida hoje tanto de uma área de tecnologia como também financeira. Ele é o suporte financeiro dessa plataforma de negócios e não estou falando de um negócio pequeno, estou falando de uma empresa que cuida de mais de 100 funcionários, que tem uma carteira com quase 200 mil vidas e que movimenta milhões de reais por mês. Então, Eric, obrigado. Cara, muito obrigado pelo convite. Tô me acostumando ainda com isso, eu tava falando para você que para mim é tudo uma novidade. Cara, obrigado pela apresentação, pelos votos aí. Apesar de jovem, como você colocou, tô ávido aí para novas oportunidades, novos negócios, né? Então, espero contribuir um pouquinho aí para o nosso público, né? Falar um pouco de mercado, falar um pouco de futuro também, falar de estrutura de negócio e como a gente pode se posicionar, né? Com o mercado hoje evoluindo tanto em tão pouco tempo, né? A informação do cliente hoje está na mão. Então, a gente vai dar alguns insights, falar um pouquinho, né? Para a gente ver se desperta esse lado empreendedor nas pessoas, né? E já para quem é empreendedor, para dar alguns nortes aí para a gente, né? Se posicionar no mercado de uma forma bem expressiva. Então eu tenho certeza que para aquele que quer empreender, está começando o seu negócio, assista esse episódio. Cara, sem dúvida, imperdível. A gente vai dar dica valiosa aqui de estrutura de negócio e tenho certeza que a gente vai trazer bastante conteúdo e as pessoas vão ficar bem felizes aí. Legal. Inclusive, parabéns aí pela iniciativa. Eu já tinha te falado que esse mercado precisa se comunicar, trazer pessoas para que a gente consiga mostrar que esse ecossistema ele é valioso, ele é lucrativo e ele é segurador acima de tudo. Boa, boa. E para começar, para as pessoas, para a audiência te conhecer, fala um pouco da rotina do Eric. Quem é o Eric no dia a dia? Quais são suas funções, suas tarefas do dia a dia? Como chegou o Eric aos dias de hoje? Foi um menino levado, gostava de estudar, não gostava de estudar, gostava de brincar, gostava de jogar bola. Quem é o Eric? Bora lá, cara. Vamos fazer uma breve explanação aqui, cara. O Eric hoje, né, tá aí como bem apresentado para você. Eu venho tocando a área financeira, né? E a parte de tecnologia um pouco mais recente, né? Então o Eric é um menino aí muito sonhador, né? Eu tive oportunidade de contar minha história aí em outra oportunidade, né? Com um colega também. Cara, eu vim da periferia, né? Então acho que isso é muito legal para a gente conseguir ter um modelo de comparação de Ótimo. ter recursos, né, limitados, né, mas não a falta total deles. Isso é importante também colocar, não se fazer de coitado, saber o seu local. E fui crescendo no meio do futebol, né? Então era futebol aliado com estudo. Então desde 2006 eu estudei num colégio onde eu tinha bolsa. Então, o futebol me abriu oportunidades de estudo, e isso fez com que eu visualizasse
oportunidades e negócios dentro do próprio estudo, né? Fazendo network e tudo mais. Então, comecei a minha vida assim através do futebol. Sempre gostei de estudar, mas quando chegou na parte do futebol, cara, aí fica mais complicado, né? Os colegas e tudo mais. Então, você O tem que ter meio um foco. O meio faz, às atrapalha. vezes, do indivíduo, né? Então, você precisa se descolar. Então, o Eric hoje tem 29 anos, né? Toco essa área financeira e de tecnologia da Brasil Health. Tô com 9 anos de mercado, né? Segurador. Venho do meio do direito, né? Sou formado em direito. Então, eu consegui aí de algumas formas, né, trazer a legislação para dentro, que isso é muito importante do nosso mercado, até mesmo já deixando um insight aqui, né, da profissionalização do nosso mercado, que é super importante, depois a gente fala mais sobre isso. E o Eric hoje está se redescobrindo, né? Dando um pouco mais as caras. A gente estava falando aqui que eu sou aquele cara do bastidor, não estava aparecendo muito, mas aí depois eu vou contar para vocês aqui um pouquinho do porquê que eu venho tentando aparecer, fazer o vínculo com o nome, né, da Brasil Health e o Eric também. Boa. Você comentou sobre futebol. E aqui em primeira mão, eu tô em fase de escrever um livro. Uhum. E uma dos sonhos, das vontades, do desejo do moleque de periferia ou emergente, que é o pobre, talvez transitando para classe média, é ser jogador de futebol. Putz, Comigo não foi diferente. sem dúvida. Imagino, né? E a minha vontade, minha infância, eu brinquei demais, coisa que hoje em dia também não tem, mas marcada por pipa e bola. Sempre, né, cara? Também não foi diferente. Bola, Igualzinho. meu, era Bolinha de gude também, peão pra caramba, cara. também. Agora, futebol era um negócio que eu gostaria que tivesse vingado. Não cheguei como você, transitar no meio profissional, mas fiquei ali nos amadores ali e jogo até hoje nos várzea da Não, vida. gostoso pra caramba, Mas bicho. agora no sênior, né? Agora No veterano. aqui, ó. Quero dar um tapinha. Quem corre a bola hoje, quem né? corre a bola. Quem corre a bola. Mas amava correr eu. Hoje em dia, quem corre é a bola. Exatamente. Administrar um negócio, né? Tanto no Administrar futebol como na negócio, empresa. Você vê quero que faz jogar sentido. ali no meio pra frente, nada mais de volante, que é Cê segundo tá de volante, brincadeira, cadê o bicho. pulmão? Não tem que ter 4. Ai, Mas cara. só pra gente descontrair, eu já quero, como você já fez a sua apresentação, agora te colocar numa fria. A gente já Vambora. começa te colocando numa bomba. Porque você tem um sobrenome para o mercado segurador, para o mercado de plano de saúde, um sobrenome forte. Sim. De alguém que já criou a sua história. E aí eu quero trazer aqui, se a gente puder colocar um título ou um nome nesse episódio, sucessão empresarial ou empresa familiar. Empresa familiar, primeiro ponto. Você acredita? Cara, acredito. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, acompanhando um pouco do mercado, entendendo os nossos concorrentes, né? Vendo através do benchmark o que algumas pessoas fazem, algumas empresas fazem e as outras não. E aí eu percebi que eu tinha uma base, né, muito bacana, tanto familiar quanto empresarial do trabalho, né? Que eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade. E aí a gente estava conversando um pouco antes, eu falei, pô, o que nós vamos, né, trazer aqui de informação para o público? A gente sempre preocupado com isso, de trazer informação relevante, né? Eu até falei para você, 90% das empresas no Brasil são familiares. Boa. Será que todo mundo sabe disso? É a informação que a gente está trazendo para justamente trazer para o público que, cara, se 90% das empresas são familiares, por que algumas pessoas ainda não acreditam? Por que as pessoas não querem trabalhar? E a gente começa, né, a elencar alguns pontos, né? A gente tem que identificar propósito, a gente tem que identificar se a pessoa na linha de sucessão quer aquilo, se ela tem conhecimento, se ela tem network e se ela tem aceitação no mercado. Bom ponto que você tocou. Você falou sobre se a pessoa na linha de sucessão quer aquilo. Isso é super importante, porque precisa ser respeitado. Sim. Às vezes os pais, de forma errônea, quer impor
uma situação, seja de formação superior ou seja de trabalho para os filhos. Eu passei por isso na minha época de decisão. Como um bom jogador de futebol, o meu sonho, quando não deu certo a carreira de futebol, era fazer a formação de educação física. Que é justamente a linha de A raciocínio. linha do que eu gostava. Sim. Quando eu não estava jogando futebol, no meu momento de hobby, eu queria estar jogando vôlei, handebol, basquete, qualquer coisa que fosse atrelada ao esporte. E aí a minha vontade era fazer educação física. Quando eu viro para os meus pais e falo assim, vou fazer educação física, eles falam, isso é coisa de vagabundo. Cara, Isso foi um choque de realidade para mim, mas realmente era o que eu tinha aptidão e vontade de fazer, e talvez hoje poderia ser um personal, um profissional de alto escalão aí do esporte, ou até mesmo um técnico, alguma coisa que fosse voltada a esse princípio lá da Uhum. educação física, e não tive essa oportunidade. isso é Não legal. me frustrei naquele momento, não tenho nenhuma situação de travas por causa disso, que isso já foi resolvido na minha vida, mas eu segui um caminho de sistemas de informação, ou seja, Legal. completamente contrário, tecnologia. Você já tinha identificado esse propósito em você gostava? Não gostava. Fui porque meu pai falou, é o que dá dinheiro. Vai pra tecnologia. Aí eu fui, e claro que não deu certo. Eu durei 1 ano só no curso porque não tinha nada do que eu queria, apesar de ter feito já técnico em processamento de dados. Então não tinha nada do que eu queria, nada do que eu almejava para minha vida. 1 ano depois, parei. E aí fui fazer o quê? Aí já passou a minha fase. Eu precisava escolher algo que fosse mais importante para o meu dia a dia no trabalho. Aí fiz administração de empresa. Porque aí, na verdade, naquele terceiro momento, Aham. que o primeiro foi a escolha por educação física, o segundo, sistemas de informação, aí o terceiro momento eu já escolhi algo que fosse prático e para o meu cotidiano. Então, administração de empresa é algo mais genérico, vou fazer isso aqui e vai servir para qualquer coisa que eu vá fazer na vida. Nada que na prática você não aprenda. Nada que na prática a gente não aprenda e super importante, eu sou um cara que sou incentivador do estudo Isso é muito legal. e do aprendizado constante, principalmente hoje inteligência emocional, que eu acho que é a vertente Ótimo dos ponto. próximos anos. Mas eu sou contra os modelos estudantis hoje. Eu acho uma indústria falida, o formato de faculdade, o formato de aprendizado até no colégio, principalmente naqueles 3 últimos anos de fase para entrar na vida adulta, eu acho que tem que ser muito mais interativo, tem que ser muito mais com inteligência financeira, tem que ser muito mais com o mundo empresarial, Sim. para preparar realmente a pessoa para a vida adulta. Porque a gente está soltando para o mundo pessoas que Que não estão tem- prontas para nada. Exatamente. Você não vai conseguir, de fato, fazer com que as pessoas tenham uma identificação com alguma coisa sem ter o próprio estudo, né? Existem alguns testes, né, que são realizados na internet, até mesmo por páginas de estudo, para te direcionar para o tipo de carreira que você tem com um simples questionário. O que que eu gosto? Eu acho que, a princípio de tudo, você tem que se conhecer. É E isso. comigo, não foi diferente a sua história. Inclusive, a gente tem uns pontos muito parecidos que eu peguei aqui você falando. Cara, não foi diferente. Meu pai também sempre quis me apoiar no estudo ou com algo que desse dinheiro, que direcionasse pro que desse dinheiro. Também pensei em educação física. Falei, pô, a coisa mais próxima do que eu sei, jogar e tudo mais. Então, pô, talvez eu tenha mais sucesso, né, de cortar alguns caminhos. Ela falou, cara, provavelmente você não vai ser muito feliz financeiramente com isso, né? Mas ele era um cara fora da área, ele não poderia ter sempre falar. Naquele momento, eu não tinha como identificar isso. Mas eu percebi que com o tempo, com bastante tempo depois daquele ponto, para esse, que ele só queria o meu bem. Sim. Ele queria que eu fosse realizado como ele estava sendo, né? Progredindo. Ele queria que eu fosse feliz, que eu não passasse nenhum tipo de perrengue, Sim. né? Porque provavelmente ele passou isso na infância, eu acho que na fase de adolescência dele, como ele tinha comentado. Então, na verdade, hoje eu vejo, no meu caso, na questão familiar, que os pais, uma família, né, estruturada, ele quer só o melhor para você. Vai ter a proteção, né? E hoje nós vemos que essa proteção demais aos filhos vem trazendo essa nova geração que nós temos, uma geração um pouco mais desapegada, porque não precisa, tem um amor ao trabalho. Isso eu tô falando de uma casta específica, tá? Sim, A sim. casta já estruturada. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensão continental,
Cara, Boa. 80% do país é pobre, É isso mesmo. né? 20% da riqueza do Brasil concentra-se na mão, né, desses 20% sobrante aí do que eu te falei. Então, como a gente reduz, né, isso? É só através da educação, né? Ah. Resumindo um pouco do que você estava dizendo, a educação, né? Eu também concordo com o seu ponto que existe algumas falhas dentro do sistema educacional do Brasil, né? É muito investido na faculdade, né, na formação de faculdade e não na base. O nosso problema é na base, sempre Ah. foi na base, né? Você colocou um ponto muito importante que a gente não tem matéria no ensino médio que vai te preparar para a vida. Não. Não temos aula de economia, matemática financeira, né? Política. Política, Constituição, cara. Você saber os seus direitos Ah. é super importante. É boa. Você entendeu? Muito importante. Então, por exemplo, você tá na rua lá e você sofre uma ameaça ou coisas do tipo, né? Algo que Simples, mexe que com pode você. acontecer. O que você deve fazer? Então, quando você tem uma base que você consegue pelo menos partir de um pressuposto, te Boa. facilita muita coisa. Isso Te aí. dá segurança de você falar com uma pessoa do outro lado, que você vai ser entendido e que você vai trazer informação verdadeira, relevante. Isso aí. Então, acho que a gente tem esse ponto mesmo na educação e a gente pode se introduzir de uma forma, né, mais comunicativa, de uma forma que traga ele para próximo e falar, cara, é possível. Você vai ter que se dedicar. Nada que a gente faz na vida sem dedicação dá certo, né? A gente já percebe isso no dia a dia. Então, nós temos esse gap de estudos onde a gente vê uma oportunidade de transformar as pessoas. Então, hoje o estudo para mim, né? Eu tinha falado isso lá no outro encontro, o estudo hoje é uma ferramenta de transformação de vidas, Boa. né? Então, pra gente que acredita em investir nisso, eu acho que a gente vai ter retorno. Eu não digo nem financeiro, de network. Muitas vezes não é financeiro. Né? A gente pode provar isso no dia a dia, a gente já teve bastante experiência com isso, então a gente precisa focar nessas situações que trazem um retorno, né? Não só financeiro, às vezes uma realização pessoal. Eu falei pra você, pra mim estar aqui hoje é uma realização pessoal muito grande. O estudo, ele faz parte do processo. É muito importante. Então, quando a gente fala de estudo, o não financeiro é justamente porque você está vivendo o processo, então ainda você não vai colher. Não, Fazer a menção da semeadura. exatamente. Não tem como ser... Você ainda tá plantando, Colher meu algo irmão. diferente. Calma. Você tá lá regando agora. Daqui a pouco vai vir o momento da sua colheita. Então é importante esperar esse momento. Sim. E ter maturidade, que aí tem que ser preparado lá nas bases, Exato. porque as pessoas não têm maturidade. Por quê? Porque não tem base, Não, não tem orientação. isso também é um desenvolvimento que acontece ao longo da vida, né, cara? A gente sabe, e muitos estudos trazem isso também, que a formação do nosso córtex pré-frontal, que tem a parte da maturidade, é formada depois dos 25 anos, completamente formado. Olha aí. Você entendeu? Mas dos homens não, tá? Dos homens não? Dos homens só depois do 40, porque as mulheres, Não, as mulheres estão muito à as frente do mulheres nosso são tempo, cara. muito maduras muito cedo. Precisa valorizar isso daí, né? Então, você vê que é uma formação até mesmo, cara, de homem e mulher é diferente no Brasil, né? Uma brincadeira, né? Não, claro, a gente tem que levar também numa esportiva para justamente diminuir essa incidência da Sim. diferença entre os sexos também. Sim. Através das brincadeiras, muitas pessoas percebem as coisas através da... Opa, aquele cara quis dizer alguma coisa com esse tipo de brincadeira. Falou, pô, a gente precisa dar uma representatividade. A mulher tem um conhecimento dentro do mercado também. E a gente tem que ter maturidade e entendimento disso e passar isso pra frente. Sempre. Porque eu, como nos últimos tempos tenho tido relacionamento com grupos muito jovens e muitos homens, falou, cara, a gente tá muito atrás das mulheres, mano. Então por isso que você não consegue uma mulher pra namorar e pra casar. Nossa cabeça é diferente da delas. Sim. A gente é muito mais infantil, muito mais imaturo. E aí não fica julgando não a menina lá, sua pretendente, que ela tá trocando você de 20 por o cara de 30. É porque justamente o cara de 30 já tem a cabeça que ela espera. Exatamente, o cara com Não é por propósito. interesse. Porque o homem infantil, imaturo, ele fala, não, me trocou por interesse, o cara que tem mais condição. Para, cara. É que realmente ele já tá num momento de vida que ela não tá afim de passar com você, Exatamente. porque você tá ainda pensando em tirar sarro um do outro, brincar com a mãe de um do outro, fazer que acontece muito, né, muito, cara, e vai na acontecer a molecada. vida inteira. Porque o homem, ele tem essa característica
Ele tem que ir se podando. Quando ele vai ficando mais maduro, ele fala, pô, tô uma vontade de fazer essa brincadeira, mas não posso. Exatamente. Mas a vontade vem. A mulher já não tem isso. Já é mais contida, Já é no mais sentido, contida, né? elas têm responsabilidades muito cedo. Ela já sofre muito cedo com um sangue que ela não esperava, que ela não sabia que viria. E tem que lidar com isso a vida inteira. E O por homem não. E por que isso gera trauma, né, Tiago? Porque justamente, às vezes as famílias não têm essa base mínima de justamente explicar um período menstrual. Por que que chega a isso? Uhum. Então, assim, às vezes muitas mães solteiras criam seus filhos e precisa desse apoio do pai, né? Fugindo um pouquinho, por que que a gente tá falando isso? Uhum. É legal a gente falar, porque tudo isso está relacionado à estrutura familiar. Estrutura, base. Então, se falta alguma coisa entre pai e mãe, tá? Pai, mãe, pai, mãe, Sim, tá? sim. Que a gente não tem um Todas modelo as de família. vertentes. Todas as vertentes, né? A gente trabalhando com seguro, a gente não tem que colocar essa coisa, É. uma família de pai e mãe. A gente pode Né? ter o nosso posicionamento, mas a gente Perfeitamente. respeita Tem que todos os outros respeitar todos os existentes. outros, exatamente isso. Então, quando você tem essa ausência, essa carência, né, trazendo para o nosso mercado também, chega um momento que a pessoa fala, puta, o que que eu tenho que fazer daqui para frente? Eu não fui ensinado. Tanto o homem quanto a mulher. Você falou da responsabilidade das mulheres no começo. Qual que é a diferença do brinquedo do homem e da mulher? O homem ganha carrinho, ele ganha boneco, né, de luta, Max Steel, cara. Eu tive esses Max Steel pra cacete. E o que que a menina ganha? Fogãozinho, casinha, vassourinha, você entendeu? Então, existem muitos conceitos dentro da estrutura familiar e dentro do meio de estudo, dentro da própria família, que faz com que a gente não tenha base suficiente. Assim como os homens também não são ensinados na relação sexual, Pra caramba, desde cedo. pra caramba. E aí por isso a gente tem alto índice de gravidez, e eu sou uma das coisas, um dos frutos disso, eu tive filho muito cedo. Então alto índice de gravidez, mas não porque eu não conhecia também, por vagabundagem. Não, claro. Mas deve ter instrução tanto escolar da forma certa, né? Porque não dá para você escancarar numa fase que a pessoa ainda não está preparada, mas de uma forma certa, tanto na escola como por parte dos pais. Exatamente. Existe também uma máxima hoje, né, que existe uma transferência de responsabilidade das coisas hoje. Que não pode ser, não pode jogar para a escola. Exatamente isso. Então, muitos pais acreditam que a escola tem o dever de educar o filho, muito pelo contrário. Errado. A escola não tem esse dever, a escola tá para fazer uma formação estudantil de Contribuir. qualidade, de contribuir para a formação do ser humano. Isso existe uma grande diferença. Então, quando você percebe esse tipo de situação, você vê que boa parte do Brasil não vai ter isso. Boa. Nós estávamos falando de privilégio. Reconhecer o privilégio é muito importante. Quando você reconhece um privilégio e tenta ajudar outras pessoas que não tiveram o privilégio de você, aí você ganha maturidade. Aí você percebeu um propósito. Que é o que nós estávamos falando. Gente sem propósito, cara, fica que nem uma barata tonta. Né? Botou o Baygon ali, puta, pra onde que eu vou, pelo amor de Deus. Alguém me acelerou, o que eu faço agora? Então essa é uma das vertentes que a gente precisa também olhar com muito carinho e ajudar todas as pessoas mesmo, né? Trazer estudo, trazer informação, né? Como é família, se é difícil, se não é. Então a gente pode trazer um pouco de informação para que as pessoas também desenvolvam, né, o pensamento crítico. Boa. Puta, aquele cara falou um negócio, pô, ele tem razão, peraí, deixa eu olhar. Recebi dezenas de mensagens, falou, cara, você disse um negócio que eu não tinha percebido. Propósito. Eu acordo sem propósito. Falei, cara, você não pode acordar sem propósito. Mas eu já acordei sem propósito. Não tem um alvo. Você não tem um alvo. Pra que você acorda todo dia? A vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar? Cara, você vai pra um caminho que provavelmente você Que não não é o queria. seu. Que não é o seu, você não tá batalhando por aquilo. Então, cara, aceita o que vier. Não pode reclamar depois. Né? Vamos voltar pro Eric dentro da empresa. Então, hoje, eu acho que o que a gente falou aqui é uma introdução para que o Eric hoje, ele tem papel importante dentro da empresa, porque justamente ele já faz o que ele quer. Ele não tá ali por uma imposição. Ele não tá ali por uma obrigação do pai falando assim, fica e vai fazer porque eu quero que você siga isso. Não. Ele escolheu seguir essa carreira, escolheu aprender sobre o mercado, tá se desenvolvendo para isso. E aí agora eu já te coloco, agora sim é uma fria. Para um filho entrar numa empresa existente, uma empresa que tem a movimentação que tem, a dimensão que tem, a relevância que seu pai tem no mercado. Como fazer aparecer o Eric profissional e não ser mais lembrado pelo
filho do Marcelo? Cara, um ponto muito importante que eu me peguei esses tempos me perguntando, né? Quando a gente tem pessoas que fazem sucesso, né, através de valores notáveis, humildes e etc., você fica até com um certo receio, né? Mas aí eu peguei, né, e fiz uma reflexão. Eu faço muitas reflexões, eu penso muito, né? Então, eu sou um cara um pouco mais calado porque eu tô sempre pensando em alguma coisa, em como resolver. Então, como você disse, eu entrei na empresa, né? Eu comecei de baixo, cara. Eu passei cabo de internet, eu montei mesa, eu montei cadeira, eu fiz tudo do começo. Então, eu entrei vendendo seguro de carro na Brasil Health. Eu não entrei no cargo de financeiro, eu não entrei num cargo de liderança. Inclusive, se você depois se tiver oportunidade, pode perguntar pro Marcelo. Eu nunca tive cargo. O Marcelo nunca me chamou de filho, eu nunca chamei ele de pai na empresa. A gente tem essa separação. Isso não veio de combinado. Isso é uma coisa que, assim, ele já me passou alguns ensinamentos de como se portar em cada lugar. Então, pô, você tá Boa. dentro da empresa, cara, tenta não misturar, porque às vezes pode soar para uma pessoa um pouco diferente. Ela pode não entender, né? Meu pai já chegou a falar, cara, toma cuidado se você for vender, porque você pode se complicar. O Uhum. pessoal vai estar achando que você tá mexendo na base. Uhum. Como lidar com esse tipo de situação? Porque eu não tenho conhecimento no mercado, ninguém nunca me viu, né? Ninguém nunca compartilhou da minha história, né? Agora que a gente vem falando. Então, não me preocupa, né, pegar esse Boeing aí, né? Porque eu vi desde o começo como é pra fazer. Eu tenho a Você fórmula. participou, né? Eu participei. Da origem, participou dos processos, participou de cargos diferentes, funções diferentes. Isso trouxe maturidade para qualquer outra função. Exato. Porque quando alguém questionar, você fala, tô Eu falando sei do onde que eu tá. faço, do que eu sei, ou onde que tá. Então, o que que isso traz de relevância pra nós? É você saber agir no ponto certo, na hora exata, para que aquilo não tenha um problema maior. Para aquilo não viver te martelando na cabeça, você não conseguir dormir, você se alimentar mal. Então, isso faz com que você tenha matéria, porque você viu todos os fundamentos. Pode reparar que todas as matérias que você vai aprender, né, faculdade, escola, existem os fundamentos. Não vem a história primeiro. Por que que existe aquilo? Então existe um Uhum. fundamento aliado, né, empresarial, e existem fases. E tudo que eu vi nascendo da Brasil Health nasceu com planejamento. Boa. Business plan. Eu tenho até hoje guardado o business plan porque eu usei para fazer a prova da SUSEP. Estudei tudo aquilo de novo. Como estrutura um negócio? Onde eu quero estar daqui tantos anos? Quanto eu preciso ter de fluxo de caixa para garantir a operação? Porque a operação de plano de saúde no começo, cara, é só prejuízo. Ah, Você sabe muito bem disso. Você bota dinheiro e ele vai voltar depois do sexto mês. Então, como é que eu estruturo um negócio? E eu comecei a pensar nessa situação. Eu falei, pô, se Deus o livre e guarde acontece alguma coisa, será que eu tô preparado para tocar o negócio da minha família? Eu me preocupei. Não foi o Marcelo, não foi o Leandro que falou, cara, acorda. Porque isso. eu tenho que me posicionar hoje para o que eu quero ser amanhã. Exatamente, semeadura que nós estávamos falando. Se eu não plantar algo agora, se eu não vir aqui falar quem sou eu, ligar o meu nome, né, à empresa, né, a Brasil e tudo mais, as pessoas não vão ter identificação comigo. Então imagina que meu pai tem relacionamentos que mantém os corretores na empresa. E se eu não tiver esse relacionamento? Será que os caras vão ficar? Quanto tempo será que a Brasil dura, entre aspas, se não tiver a figura do Marcelo? Inclusive nós temos seguros para isso. Nós temos seguro para pessoas chaves. Se aquela pessoa vinha faltar amanhã, quanto que eu preciso de dinheiro para adquirir cotas, né? Ou passar da linha sucessória, já falando um pouquinho de sucessão empresarial, me perdi na câmera aqui. Então, você precisa fazer um planejamento pelo mal ou pelo bom. Somos corretores, cara. Nós tratamos de É risco. isso. Às vezes a pessoa, puta, tô querendo matar meu pai antes da hora. Não, cara, você tá agindo com planejamento. Isso é Ou falta. deixar o dinheiro pro Ricardão, né? Que a gente escuta falar. Eu conversei com meu pai essa semana sobre isso. Como falta maturidade nas famílias. Porque quando se conversa desse assunto, a primeira impressão, você está preocupado com o meu dinheiro? Exato. Você está preocupado com a minha empresa? Não, pai. Só estou preocupado que a gente tenha uma tranquilidade num dia que você vir faltar,
Porque a maioria das pessoas hoje, tem muitas famílias ricas por aí, que não tem o dinheiro para fazer um inventário. Exatamente. R$ 1 milhão em patrimônio, você tem hoje 200 mil no bolso? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então, eu também não tenho. Como que eu faço o inventário? Porque o inventário hoje é de 15 a 20% do valor do patrimônio. Muito custoso, cara. Então, Muito como que eu custoso. vou cuidar da sequência de vida Uhum. se eu vou ter que lidar com essa dor de cabeça a vida inteira? Ou talvez me desfazer desse patrimônio para alguma empreendedora ou para algum empreendimento por valor de mixaria? Exatamente, porque você não pensou nisso antes e aí você vai entregar de bandeja, porque você não tinha conhecimento para até mesmo valorar o valor da sua empresa. Então imagina essa sequência de 10 anos que nós vemos fazendo, tem muito caminho pela frente, cara. Eu nem acho que estou preparado ainda, eu estou começando essa fase aqui agora. Boa. Então estou me preparando para justamente assumir com todas os requisitos que preciso, os fundamentos, como a gente havia falado, para justamente falar, pô, eu estou seguro. Então, assim, se eu quiser vender a empresa, se eu quiser continuar, isso eu tô falando num geral, não tô dizendo a Sim, minha sim, opinião. sim. Então, você vai ter nortes para saber o que você vai fazer, né? Mas aí, quanto custa a minha empresa? Como se calcula uma empresa? Qual que é o custo dela? Né? Então, pô, vou pegar lá balanço, vou pegar o lucro líquido, vou ver quanto eu tenho de dívida, passivo, etc., financiamentos. Então, cara, não é um negócio simples que você vai fazer, certo? Então, você Certíssimo. precisa ter esse estudo, sentar com as pessoas na linha de frente e falar, pessoal, vamos fazer esse planejamento. Né? Então, pô, se acontecer algo daqui 2, 3 anos, como que a gente vai ligar? Daqui 5, daqui 10? Existem seguros que você pode fechar um prazo de 10 anos, Isso. certo? Porque eu não sei o que pode acontecer naquele tempo. Você tem um resguardo ali, não paga tão caro no seguro e você consegue manter uma estabilidade. Pelo menos você vai estar tranquilo consigo mesmo que você tem uma saída e você não vai chegar no desespero. É, Você vai ter tempo para agir. Isso é o mais importante, que a gente não tem hoje. Né? O mundo muito corrido, a sem dúvida. legislação mudando. Em 3 meses a gente, né, sabe que pega de surpresa algumas coisas que mudam. E como a gente se prepara? Planejando. Tudo se planeja. Vida pessoal, vida profissional, sua casa, seu casamento. Tudo é um planejamento. E se você não fizer tudo direitinho, vai dar ruim. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas aí é você se colocar. Qual é o meu propósito? Boa. Então foi isso que eu identifiquei e o que eu estou buscando para tentar sair dessa sombra, né? Resumindo tudo isso que eu estou te dizendo, você está vendo como é complexo fazer toda uma análise, uma reflexão para chegar no resultado numa última frase. É isso que eu estou fazendo para tentar sair da sombra. E olha o tanto que a gente vem teorizando para dar um resultado. Tem todo um trabalho para o resultado chegar no resultado final. Exatamente isso. Então é isso que eu vejo. Boa, então, e é legal lembrar que você falou, por exemplo, de números, falou sobre empresa, falou sobre planejamento. A sucessão, não necessariamente sucessão, ela pode ser familiar, ela pode ser somente uma sucessão, uma compra, uma venda. Uhum. E isso, de fato, é algo que pode acontecer com qualquer empresa. A empresa ela pode ser herdada, ela pode ser vendida ou ela pode ser falida. Cara, a última dá um medo, cara. Dá um medo. Lógico que dá um medo, é um buraco. Você vê que o negócio é Mas complexo. o melhor dos mundos é você preparar a empresa para que ela seja vendida. Não necessariamente ser vendida, mas você ter uma empresa pronta para ser vendida é uma empresa perene, uma empresa séria, uma empresa como vocês que tem a capacidade de colocar franquias. Exatamente. Para você franquear um negócio, você precisa estar com a empresa com todos os números, todos os processos muito alinhados, Esclarecidos. tudo muito esclarecido, tudo muito determinado já como que vai ser o beabá e o final, para que aconteça de uma forma certa. Exatamente. Essa é uma das frentes também, né, na franquia, que vale a pena a gente também falar um pouquinho. A franquia, né, ela se dá no momento onde você percebe alguns insights. Quais são esses, né? Eu tô tendo uma relevância no mercado, eu tô sendo copiado, e aí eu tô perdendo o negócio para isso. Como eu faço para o meu negócio ser estruturado, ter um renome, ter perenidade, ter lucro e ter processos estabelecidos que geram valores? Então, quando a gente, né, pegou esse insight, isso vale para todo mundo, tá? Quando você vê que o seu negócio tá dando certo, é quando provavelmente estão te copiando. Boa.
né? Então, um site mínimo, você não precisa ser um especialista em empresa, em franchising, para perceber que você está fazendo algo bom. Então, é importante quando a gente percebe que o negócio é bom, quando ele está com esse processo já estruturado, tudo bonitinho, mas a franquia eu acho que é um dos últimos resultados para que você possa dizer, pô, meu negócio tá dando certo. Tem muito caminho pela frente, mas eu já tenho uma frente de negócio diferente de outras que eu já tenho, para eu não ficar dependendo de um faturamento exclusivo, de uma operadora, de não ficar dependendo de um faturamento de um corretor que vende bem. Então, a pulverização, né, dessas frentes de negócio faz com que você não fique dependente, Isso aí. né? E esse é o processo também, a empresa não sofre grandes oscilações, está tudo dentro do estabelecido, ou para cima ou para baixo, porque vai ficar. Falando nisso em linha, assim, perene, o que você tem a falar sobre... Você citou alguma coisa sobre o eletrocardiograma, quando a nossa vida tá parada, Sim, o que tá cara. acontecendo, o que Você você gostou tem pra dessa, falar? né? Essa daí eu achei Obrigado incrível, pelo velho. ponto, cara. Achei incrível. Cara, a gente tava conversando aqui, né? A gente tava fazendo, né, alguns questionamentos, entendendo, né? Porque muita gente procura aquela vida estabilizada. Eu quero ter uma vida estável. Quero ter meu salário, quero viver bem, quero viajar, comer bem. Mas eu fiz uma análise, né? Não sei nem se é, não digo nem parábola, né? Mas fiquei comparando com o eletrocardiograma. Cara, se você vai no médico e você vê aquele sinal em linha reta, o que ele significa? Morreu. Morte. No Você não médico não, já tá lá na UTI já nesse tá na momento. UTI, né? Então você tá fazendo lá o eletro, né? Ou tá monitorando aquilo, né? Então você tem aquele sobe, aquele desce, aquele sobe, aquele desce. Isso. Então se você tá na sua vida com algo muito assim estável, entre aspas, né? Uhum. Cara, alguma coisa tá errada. E a gente tava comentando o quê? Quando você provavelmente vai ter uma bênção, né? Entendam como vocês quiserem aí dentro de cada casa. Normalmente, quando você vai receber uma bênção, você tem uma queda antes. Você tem um momento difícil. E eu, Eric, acredito que esse momento difícil vai te preparar para visualizar onde você está e o que você pode receber de bênção. Mas necessariamente uma coisa, não digo nem ruim, mas um aprendizado vai fazer com que você perceba que você pode sair daquela linha, né, na linha abaixo, né, do neutro e subir, né? Que aí você falou, pô, eu já passei por isso, eu sei como resolve. Então, aí a gente pode já mudar o eletrocardiograma e avançar para um gráfico de subida. Você passou por um momento baixo, Isso é mas lindo. aqui você já passou. Então, a gente fazendo essas análises próximo do que a gente entende, faz com que a gente perceba que nem sempre uma estabilidade é algo bom. Positivo. Ou positivo, exatamente. Então, você não está gerando resultado, você também não está perdendo. Só que você está ali estável, né? Você está na marolinha que a gente costuma falar ali no surf, né? O pessoal fala pra trás nunca, né? Pra trás nunca. Cara. Mas não necessariamente a gente acabou de falar disso, porque talvez naquele momento que você tá lá no eletro, lá embaixo, é o momento que você identifica o propósito. Exato. Talvez é o momento que te gera maior aprendizado. A gente aprende muito mais com os erros que com os acertos. Não necessariamente os nossos. Exato. Hoje, inteligente é eu errar com o seu. Se você já me compartilhou um assunto de erro, eu até posso querer passar por aquilo. A Mas consequência também você vai a ter. consequência você vai sofrer. Não deveria querer Exatamente. passar, porque se você já tem uma orientação de alguém que já passou, já viveu e você tem como referência, pra que você vai passar por isso? Com quantos anos você percebeu isso? Então, o mercado de plano de saúde, ele é super importante para o meu processo de maturidade. Primeiro, maturidade como homem, eu falo que até os 23, 24 anos, eu era o homem babaca. É o homem que Concordo e tô com você nessa estatística. não dá valor, o valor ideal para a família, não dá o valor ideal para as coisas que são as raízes, as fundamentadas, as importantes, só quer saber, entra no mundo do capitalismo do ter, possuir e conquistar, e aí se perde porque aí é mulher, talvez droga, carro, e aí vai.
mulher, bebida, carro, mulher, bebida, carro, Vira mulher. um ciclo vicioso, né? Vicioso e não virtuoso. E aí, eu falo que pro papel do homem amadurecer existem algumas situações. É ele viver sozinho, que aí começa a ter responsabilidades. Sim. Ele vê o preço de um copo, de uma xícara, de um prato. Eu tenho em casa 2 jovens. Eu tenho um de 19 e um de 21. Eles diziam que com 18 anos, eles já estariam na rua. Estão debaixo do nosso teto até hoje. Mas com 18, a vontade deles era já sair pra rua e viver o mundo deles. Achando que ia ter sido Tudo mil lindo, maravilhas. maravilhoso. Alice, País das Maravilhas. Roupinha passada, É, lavada. quando chega numa loja dessas de diversos e eu mostro quanto custa um aparelho de jantar, ele se depara com a realidade e fala assim, eu não vou conseguir morar sozinho. Esse foi um dos meus Tá medos, aí. cara. Você precisa ter prato na sua casa. Você precisa ter copo. Você precisa ter talher. Cara, eu passei por isso. Você tá falando aqui, eu tô prestando atenção bem quietinho, com um pouco de vergonha, mas é orgulhoso normal também. e eu também passei. Sabe, com o ponto-chave pra mim foi meu casamento. Que legal. Tive, assim, com muitos momentos perdidos na minha vida de muitas mulheres. Mas a mulher que pôs direção na minha vida, me orientou, foi ponto-chave pro meu amadurecimento. Onde era o cara completamente desleixado, um bancário ter muito crédito disponível. Eu gastava mais do que recebia, muito mais. Até que chegou no momento que a mulher falou assim pra mim, você quer ter uma vida comigo? Dá todos os seus cartões. Eu não tinha um cartão de débito ou crédito pra andar na rua. Ah, se acontecesse alguma coisa, você vai andar com o dinheiro no bolso. Eu vou te ensinar como que é a vida financeira. E aí, fica a dica pros homens. Existe a mulher pra somar e a pra destruir. Exatamente isso. Aí começou o meu processo de amadurecimento. A vida 2, assim como a sociedade, assim como trabalhar numa empresa familiar, tudo tem os seus desafios. Tudo tem que ter uma troca, tudo tem que ter tem que ceder em algum momento, tem que colocar os seus posicionamentos em outro, de forma comunicativa e não agressiva. Sim. Para que as pessoas entendam, percebam, sintam, direcione. Então, aquilo que eu brinquei, que o homem só amadurece com 40, É uma realidade. é mais ou menos isso. E eu olho hoje muitos outros homens com 30, 40 e 50 e até 60, homens que ainda são meninos. É muito, cara. Isso tem Sem bastante. responsabilidade. Uma boa conta para pagar e uma mulher brava para te direcionar, Você vai ter muito sucesso. Muito sucesso. te leva para um bom caminho. Leva, cara. Então, eu pude perceber aqui, você contando alguns fatos, né? Até mesmo da sua vida pessoal, cara. Eu tenho muita identificação com a sua história, entendeu? Às vezes, as histórias são tão parecidas, mas as pessoas têm vergonha de contar Sim. porque acha que vai ser fadado aquilo. O Thiago de 3 anos atrás não é o Thiago que tá sentado aqui comigo hoje, correto? De um mês, talvez. Um Eu já mês, aprendi talvez, coisas novas. Né? Então, assim, é importante também, a gente já falando um pouco de descolar daquela figura paterna ou daquela figura do empresário que é dono do seu negócio, é justamente você pensar dessa forma. Você precisa se descolar, dar um propósito para a tua vida e mostrar que você tem responsabilidade para segurar um negócio desse. Entendeu? Porque um pai não vai soltar na mão do filho um negócio só porque ele começou a trabalhar lá. Cara, você Não. precisa dar resultado. Isso aqui não é brincadeira. Você entendeu? A gente não tá jogando banco imobiliário que você compra a propriedade e o banco já te dá um dinheiro. Isso não existe, cara. Ótima. Cara, sendo muito sincero, você daria a empresa na mão do seu filho hoje? Não, não. Né? Se ele tivesse a idade, você... Não é assim que funciona. Então as pessoas às vezes ficam, né, se questionando o porquê disso. Né? Um dado que eu estava falando para você também um pouco antes, 75% das empresas familiares não dura até a 3ª geração. Olha aí. Né? E as 25 que duram são empresas o quê? Bilionárias. Bilionárias. Ou seja, e arrebenta as que duram. Arrebenta. Arrebenta muito, cara. Então assim, a gente tem muita empresa, inclusive brasileira, cara, bilionária. A WEG, nós estávamos falando, de automação, né? Entre outras estão aí, Magazine Luiza também é.
Então, por que a gente não pega esses exemplos e acha que é impossível chegar onde eles chegaram? O que eles fazem de diferente? O sangue azul? Tem uma série, né, que deixou esse negócio de sucessão pra gente, de uma americana, a Gucci? Não foi a Gucci, foi a... Cara, me fugiu o nome. Eu vi, inclusive, o preview, eu ia assistir pra pegar mais conteúdo, porque Fala tinha muito sobre ensinamentos de sucessão, porque houveram erros e acertos, e fica a dica aí pra galera assistir lá. Eu vou pesquisar depois aí e trazer aqui pra nós, inclusive fazer um estudo disso daí, é legal, cara. Na verdade, assim, existem algumas vertentes e cuidados que deve se tomar para qualquer tipo de sucessão, seja ele familiar ou não, mas tem que estar tudo muito definido. Planejamento, forma de falar, como se comportar. Um filho dentro da empresa não é filho, ele é funcionário. Tem que separar ou muito ele bem tem o isso. cargo dele. Ele pode até ser um sócio, mas tem que lidar e saber se comunicar como. Às vezes as pessoas querem ser sócio, mas não querem um trabalho do sócio. Isso é o que mais tem. Né? Pô, eu quero entrar de sociedade com você. Pô, legal, cara, vamos fazer um trabalho junto, vamos vencer junto. Me apresenta o seu planejamento e o seu business plan. Aí o cara fica assim. Então, cara, você vê que querer às vezes não é poder, porque precisa ter algumas bases pra gente fazer isso. É importante a gente dar também essa visão pras pessoas de que a gente, cara, você precisa estudar, você precisa se relacionar, você precisa falar bem, você precisa passar confiança. Porque se você não fizer nada disso, não vai valer. Né? Então, o planejamento da sucessão, né, você vai envolver o custo do inventário é alto, você pode herdar, você pode comprar. Então, se não planejar, a sua empresa vai entrar naquela estatística das 75%. Sua empresa não vai vingar em 1, 2 gerações. Pode ser que a gente gere muito dinheiro agora, eu consiga cuidar, mas e a próxima geração? Eu tenho 30 anos e não tenho filho. Você entendeu? Então, isso assim, é um prazo muito longo para você não se preocupar. E eu me interessei muito por isso porque existe um desafio, né? Eu ficaria muito grato e muito feliz de chegar daqui, sei lá, 20 anos, falo, pô, eu fui no podcast do Thiago, eu dei alguns insights lá, errei pra caramba no caminho, né? Só que deu certo. Boa. Porque assim, eu tô dando um resultado de algo que eu planejei. Isso As pessoas querem ver. A partir Tô de hoje, passando pelo processo. como você disse pra mim, eu tô dando minha cara a tapa. E agora eu vou ter que mostrar resultado. Né? É o que até o Leandro brinca comigo. Falou, cara, tá aparecendo aí, vai ter que dar resultado, hein? Não vai achando que é só se aparecer, você vai ser cobrado, entendeu? Eu falei até pra ele, eu vou no feriado hoje aqui porque não tem horário de trabalho. A árvore que não dá fruto. Poda. Você derruba a árvore, entendeu? Você vai dar lugar pra outra que dá mais fruto. Então é natural que essas coisas aconteçam. E eu sou muito grato também pela oportunidade que estão me dando. Né? Sim. O privilégio que estão me dando. Então, eu trabalho hoje, né, quase que 80% é na confiança. Isso aí. Tem a chave do banco, de todos os bancos, né? Então, existe uma relação de confiança. Hoje, né, o Marcelo e o Leandro podem viajar os dois juntos. Isso não acontecia nos últimos 6 anos. Por quê? Inclusive estão na Europa, né? Inclusive estão na Europa, né? Então, numa viagem de relacionamento, né, da Sul-América, né, dos campeões aí, inclusive... Importante falar também pra gente, né, sempre focar nos parceiros que dão essa relevância pra nós. Pô, nós não começamos a viajar pra Europa desde o começo. Tem um processo e muita gente viu, ó, o cara lá na Europa, o cara tá curtindo e tal. Mas as pessoas, às vezes, desconhecem o processo que foi. Né? Eu posso falar que o Marcelo... Quanto tempo demorou pra chegar nisso? Exatamente. Você conhecemos o Marcelo, aquele profissional que o cara acorda às 5 horas da manhã e vai deitar às 2. O cara tá 8 anos nisso. 9 anos nisso. Vai completar 10 agora em abril. Cara, e você quer colher resultado com 2 anos? Pode ser que colha. Sua empresa for um unicórnio, show de bola. Geralmente não é assim. Geralmente não. Geralmente não é assim. A gente tem que estar sempre atento a esses tipos de mudança, privilégio e propósito. Boa. Deixa eu trazer um quadro nosso, que é algo mais descontraído agora. Boa. Aqui já estamos descontraídos, a gente fala do que gosta, né? Tamo bem. Todo dia. Você entendeu? A paixão que a gente precisa despertar, cara. E o meu propósito foi identificado dentro do plano de saúde. Boa.
ajudar pessoas o máximo que eu puder e eu tô incansável nisso. Às vezes a gente esmorece, mas segue em frente porque eu preciso entregar a mesma oportunidade que foi entregue a mim lá no passado, É isso que eu tenho para a que maior fazer. quantidade de pessoas que eu puder. Então vou continuar formando, mesmo que as pessoas não tenham gratidão por isso, porque isso é De você. meu, Vem daqui de não dentro. dele, não daquele legal que eu isso. estou treinando e gerando oportunidades. Sempre. Vamos para uma brincadeira onde eu falo transforme uma palavra em 3. Exemplo, saúde. Aí você vai, prevenção, cuidados e alimentação, Show. tá? Vamos ver se eu tô bom aí, E aí cara. eu trouxe 3 palavras específicas para você. Vamos A lá. primeira, família. Família, cara, vamos lá. Estrutura, confiança e respeito. Boa. Aí agora eu saio do âmbito familiar e vou pro seu sonho de jovem, futebol. Futebol. Sonho, paixão e amor. Paixão e amor, porque às vezes eu tenho a paixão, que é aquele negócio momentâneo, e depois que o time tá ruim, vem aquele amor. Fala, cara, eu não posso abandonar esse time, cara, o Corinthians vai me matar, pô. Você sabe que eu ia fazer uma... Cacete. Eu ia falar pra você vir com a camisa do Corinthians? Tá E eu falando sério? esqueci? Você tá falando sério? Eu ia falar, mano, que eu ia vir com a do São Paulo. Você tá de brincadeira. Gente, Deus me livre. O Thiago é um cara tão bacana, um cara, meu, ó, sorriso bonito, cara, cabelo penteadinho, cara São Paulino, cara. Quero fazer ainda um dia de torcedor. Ah, isso vai dar relevância, cara. Esse é o cara que vai dar, cara, futebol, plano de saúde, bicho, aqui é o showman. Showman. E uma outra que faz parte do seu cotidiano hoje, eu quero que você me destrinche em 3. Financeiro. Confiança também. Planejamento. Planejamento, boa. E vou escolher uma aqui bem especial. Posso só estender? Pode, banda. Cara, é quitação no sentido de honre seus compromissos. Boa, Pague o que você deve. boa. Desculpa te estender, já Não, que a mas você última, sabe que isso é, tá? Porque eu queria encontrar uma palavra. isso me chama muita atenção, porque... Transparência, eu acho que é até melhor. E eu aprendi uma vez, eu não sei quem que me falou, mas tenha bom nome. O nome hoje é tudo. Tenha bom nome, porque você não precisa ter dinheiro. Se você tiver crédito, se você tiver honra, se você tiver responsabilidade, todas as portas se abrem e você consegue o que você quiser. Sem dúvida. E levando para o meu âmbito familiar, a minha mãe, vindo de família pobre, vindo sem nada, sempre preservou tanto isso e cuidou tanto disso e falou: esse aqui é o meu maior patrimônio. E ela conseguiu conquistar as coisas dela através desse bom nome. Então, e hoje a gente vê uma população com mais de 50% da população endividada e com o nome Nos órgãos de proteção nos ao órgãos crédito. de proteção. E aí você fala assim, poxa, se a pessoa não tá cuidando... A gente pode relacionar até... É que um assunto mais polêmico e também que... A gente pode levar até pro amor. O amor a si Sim. próprio, porque é o que a gente aprende lá na palavra de Deus. Amar a si próprio como... aliás, amar a Deus como ele amou a igreja e amar ao próximo como Assim a como si você próprio. mesmo. Então, como Que você não vai amar necessariamente tem que ser alguém? bíblico, né? Necessariamente Como você vai amar esse alguém se mantra. você não está se amando? É o Você primeiro não tá ponto. cuidando do seu corpo, você não tá cuidando das suas finanças, você não tá cuidando da sua vida. Como que você vai... Seu relacionamento começa a não dar certo, aí você culpa o outro. Mas será que não é algum desse ponto que você errou? Posso trazer uma comparação aqui? Eu vi um vídeo, o Cortella já falou isso uma vez, né? O filósofo Cortella. E teve mais alguns líderes, né? A gente tá aqui discutindo para ajudar pessoas a ajudar o mundo, né? Boa. Eu tenho certeza que você faz isso, tá? Antes de você querer ajudar o mundo, vê se sua cama tá arrumada. Aí já vai dizer muita coisa. O E eu tô dizendo básico. algo simples.
Hoje de manhã, quando eu levantei, arrumei minha cama. Pra você querer ajudar o mundo, cara, você tem que fazer o seu. É um amor pessoal. Se você não cuida no local que você passa 1/3 da tua vida, você não vai ajudar o mundo. É isso. Muito boa. Certo? Muito boa. Com relação ao nome, te trazer até Sim. uma situação do que meu pai sempre me disse, né? Que ele tem um ditado que é o seguinte: muito tens, muito valês. Nada tens, nada valês. E não era uma questão financeira quando ele me disse isso. Ele já estava me dizendo que o nome era importante, o que você acorda, você tem que honrar, e o que você falar, você tem que cumprir. Boa. Pode ser que nesse meio do caminho você não consiga honrar tudo aquilo que você fez. Aí você tem que ter a humildade de reconhecer e falar, cara, eu não vou conseguir te entregar isso. Perfeito. Me perdoa, E não tem posso problema algum. te entregar? Tenho outra oportunidade com você? Não tem nenhum problema. Porque se aquilo não der certo, vai te servir como aprendizado. E Isso. não fracasso uma derrota. A gente precisa mudar esse termo, que a gente não perde, a gente aprende. Isso aí. Não tem perder. Não tem perder, não tem certo e errado. Ou você ganha ou você aprende. Exatamente isso. Quando eu comecei a perceber isso, eu parei de me autocobrar de uma maneira Negativo. negativa, que me fizesse mal. Então, todo mundo aqui tem consciência, né? E tem vezes que aquilo fica te martelando. Cara, faz isso, faz aquilo, isso não é certo. A gente tem uma bússola moral, né? Que às vezes quando você vai fazer alguma coisa, fala, cara, você tá fazendo, cara, você é ruim. Você tem isso, você tem aquilo. Não, cara, você é muito bom, vai nisso. Então, como é que funciona essa parte da mentalidade? Você tem que treinar a sua cabeça para que ela seja sempre positiva. Isso não quer dizer que você tem que virar um coaching para ficar falando essas coisas, mas você tem que ter um pensamento positivo de acreditar que aquilo vai acontecer. Escutei uma hoje pela manhã sobre isso. A perfeição de Deus trouxe pra gente imagem e semelhança dele, a criação. Por isso que nós somos os mais cuidados. Por quê? Se veio imagem e semelhança de Deus, veio perfeita. Perfeitamente. E a gente tem discernimento para tudo que é certo e tudo que é errado. Sim. Desde sempre e vai ter sempre. Só que, olha só a analogia que eu escutei. Quando você fala pro seu filho, você ainda não, mas quando você fala pro seu filho, não coloca o dedo na tomada, ele fica com aquilo entendido, mas ele não sentiu ainda O porquê daquilo. o porquê daquilo. Aí ele vai lá e faz o quê? Põe o dedo. Quando ele pôr o dedo, aí ele vai falar, realmente Aconteceu. aconteceu. Meu pai me falou. Porque a gente sabe tudo o que não pode fazer, mas algumas vezes a gente faz, mesmo com os avisos, mesmo com os Sim. ensinamentos, mesmo com a orientação, porque a gente sabe, mas ainda fica com aquela situaçãozinha, Eu tenho, mas será que eu não posso ser diferente? eu tenho a sensação de que o proibido faz a gente buscar fazer aquilo. Falar, cara, por que é proibido? Eu vou lá testar. É isso. E muitas das vezes a gente acaba quebrando a cabeça, né? Ah. Uma frase que você vai gostar. E aí, eu peço para você ponderar sobre ela. Uhum. A frase não é minha, é do site O Pensador e a frase é de um ícone, Steve Jobs. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer com que o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que faz. Então, ele faz duas reflexões. Primeiro, grande parte da sua vida vai ser preenchida pelo trabalho. Aceite. Aceite. A única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer que você acredite naquele trabalho. Você precisa acreditar. E a única maneira de virar excelente esse trabalho é você amar o que faz. Sem dúvida. Vamos ponderar um pouquinho aqui? Bora. Vamos falar sobre isso? Bora. Cara, primeiro que o Steve Jobs foi um cara, assim, além do tempo, de perceber. Eu gosto muito da visão minimalista que ele tinha, Uhum. né? Se você pegar, né, os iPhones aqui, o iPhone ele não tem um monte de botão, ele não dobra, ele não faz, ele não é um multiverso, né, do Uhum. celular. Então ele trouxe uma coisa que é simplista. E como uma coisa simplista gera bilhões de lucro? Às vezes o que a gente está fazendo pode ser isso. Quanto isso que a gente está fazendo que parece simples, hoje conversando aqui, Uhum. pode nos gerar É isso. de relevância que a gente estava falando? Às vezes não é o dinheiro. Às vezes é posicionamento. Steve Jobs se posicionava muito bem. Então, o primeiro ponto que ele trouxe. Cara,
você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando, a não ser que você seja herdeiro, e não é o nosso ponto aqui agora. Estamos falando de sucessão, de trabalho, de, né, tá sempre ávido por desafio. Isso é muito legal. Então, ele como um cara, além do tempo, era um cara que se comunicava muito bem, que passava as ideias e tinha um planejamento. O cara todo ano estava renovando a ideia. Né? Então ele tinha um iPhone, assim vai melhorar, a tecnologia é nova. Como o cara consegue vender um celular de um ano para outro, ele parecido com a mesma coisa? É isso. Marketing. É isso. A mal que faz, né? Então eu acho que ele tinha isso com muita maestria. Apenas que nós os perdemos, né? Agora, como a gente é do mercado de saúde, qual é a sua consideração sobre o mercado de plano de saúde ou tudo que ele está envolvido e as suas responsabilidades? A gente teve um encontro, né? A gente, na verdade, foi buscar informações fora de estudo, né? Nós tivemos em Portugal, recentemente, em junho, e eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso, Boa. tá? A gente percebeu que o mercado segurador europeu tem algumas características específicas, né? Que não se aplicam aqui. A gente estava falando um pouquinho anteriormente que no serviço público ele é coparticipativo, Boa. por exemplo. Então, nada do que é novo lá não vai chegar uma startup sendo que não tem a legislação. Então, no ecossistema brasileiro que nós vivemos de saúde, nos falta legislação. Não é legislação de trava, tá? Não é para piorar o nosso mercado ou coisa do tipo. Mas a legislação se faz muito importante para que a gente estabeleça limites, tanto para o consumidor, tanto para a operadora e tanto para as plataformas. Então, se esse ecossistema está em desequilíbrio, como está hoje, isso é um ponto que nós temos que falar, né? Inflação médica, demanda reprimida de pandemia, casos maltratados, cara, a gente vai levar pelo mínimo 5, 10 anos para tentar Os acertar. hospitais não têm regulação nenhuma. Os hospitais deitam e enrolam No da forma custo. que eles querem. Eu não tenho como controlar lá se for usado uma gase ou 100 gases. Se ele colocar que eu tenho que pagar 100, eu vou pagar 100. Sim. E por isso que é importante a gente ter sempre informação e ter uma empresa que conheça essas nuances. Então, quando a gente percebe que tem uma alta num sinistro, num reajuste que vem lá em cima, a gente precisa olhar. Mas não na urgência, não quando vem o reajuste. Vamos acompanhar essa carteira. Vamos ver o que está acontecendo com ela. Se a gente vê algum insight de alguma coisa ruim, a gente posiciona lá a operadora, faz as devidas considerações com o hospital para entender. Nós já pegamos casos na empresa onde estavam superfaturando algumas cirurgias, inclusive de pessoas da família. Então, assim, como que a gente tem que se posicionar? Controlar tudo isso. Como controlar? Devemos reportar aos órgãos? Não devemos? Por conta do relacionamento? Então, olha quantas ponderações nós temos que fazer para que esse ecossistema, né, funcione de forma saudável. Então, é muito importante a gente olhar o ecossistema como um todo. Desde o cliente na ponta, que usa o plano, ele saber como usar, ele ir somente no PS, numa urgência mesmo, que ele está ali passando, às vezes ele pode resolver numa telemedicina. Telemedicina. Certo? Então, se a gente não entender a rotina do cliente, não perguntar para ele como ele vai no plano, se ele tem alguma dúvida, se ele utilizou da forma correta. Então, o papel hoje do corretor também é muito importante no ecossistema. Então, eu falei de cliente, a próxima fase é o corretor munido de informação, munido de estudo, para prestar o melhor serviço para o cliente, porque nós não teremos problema lá na frente. É isso. Um cliente bem orientado é um cliente satisfeito. Boa. Certo? Boa, ótima. Aproveita agora esse momento, fala um pouco como encontrar o Eric, fala um pouco da Brasil Health, quem é a Brasil, Legal. como encontrar, quais são os serviços que entrega. Aproveita que é o seu momento para as pessoas te encontrarem. Eu tô aprendendo ainda. Se eu falhar alguma coisa, você vai me direcionando aqui, mas eu vou tentar. Já aprendi que é para essa câmera aqui. Boa. Então, eu estou nas redes sociais, né? Através da Brasil Health. Então, o nosso site é www.brasilhealth.com.br. Lá tem todo o nosso institucional, os nossos serviços, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Então, nós somos uma assessoria para corretores hoje, né? Uma plataforma de vendas. Nós temos franquias também. Hoje nós estamos com 60 franqueados, tá? Informações também no site que nós temos. Boa. Estamos no Instagram, como Brasil Health _corretores. Estamos no LinkedIn, como Brasil Health também. TikTok ainda é uma coisa nova para nós que vamos, né, através do seu insight, tá vendo como a gente aprende junto? A gente vai dar uma olhadinha com mais carinho lá. E estamos no YouTube também, com uma biblioteca maravilhosa de estudo. Boa. De mercado,
de pessoas, de pessoas até fora do mercado que nós trouxemos para dar, né, um testemunho, né? Então isso é muito bacana. E minha rede social pessoal, que já tá ligada ao trabalho, é Eric Degomaron, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meio segurador, saber tudo sobre o mercado de plano de saúde e segurador. Boa. Fiz bem? Tá ótimo. Tá bom? E agora eu vou agradecer. Quem tem que agradecer aqui sou eu pelo convite, cara. Antes que você faça os agradecimentos, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer trabalhar com você, escutar a sua história de vida. Nós temos muitas coisas parecidas e isso faz com que a gente alinhe propósitos. Isso faz que a gente saiba que está no mesmo caminho e que a gente quer a mesma coisa. E a gente não precisa se perguntar durante o caminho se é isso que você ainda quer. Porque eu tenho certeza que é porque a gente está vendo essa caminhada. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi show. Tamo junto. Eric, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela honra, pelo bate-papo. Tenho certeza que nós levamos informação, Espero que tenha. alguns insights daqui. Sim. Que empreendedores ou até mesmo donos dos seus negócios ou das suas empresas podem utilizar no dia a dia. Quero te chamar a atenção para ativar o sininho, curtir aí as nossas redes sociais e te disponibilizar um material gratuito. Olha aqui, tem em algum lugar dessa tela para você baixar um e-book com um passo a passo de como contratar um plano de saúde. Quero disponibilizar para você, empresário, uma orientação de qual o caminho deve ser seguido, como e com quem entrar em contato. E aí preste bastante atenção que dessa forma é imparcial. Eu não estou pedindo para que você entre em contato comigo, eu estou te entregando de forma gratuita quais as vertentes que você deve seguir para fazer uma contratação mais assertiva. Conte conosco, espero que você tenha gostado. Geração Saúde Seguros Oficial. Obrigado.